Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo aqui o tomo 3 e hoje a nossa aula é de número 15, que vem sob o título Aplicações do Magnetismo Humano, tendo como objetivo específico analisar as principais formas de aplicação do magnetismo humano e espiritual na casa espírita. Como sempre faço, convido a todos vocês para que não esqueçam de curtir esse vídeo, porque esse material vai ser partilhado também com outras pessoas pelo YouTube, porque o algoritmo entende, quando nós curtimos, que o material é importante para nós. E aí então passa também para outras pessoas o convite de assisti-lo. Então, me auxilie a espalhar o bem, meus queridos. E também, assim você curtindo, me estimula a continuar trazendo aqui materiais que abençoem a todos nós. Eu agradeço muito e então vamos agora à leitura do nosso material. E como eu faço posteriormente, eu teço alguns comentários para que a gente possa expandir um pouco mais a nossa compreensão, refletindo juntos. Vamos à leitura do nosso material então. Transmissão do magnetismo humano espiritual. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou se preferirem, humano-espiritual, combinado com o fluido humano. O fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém as mais das vezes provocado por um apelo do magnetizador. Então, gente, só dando um adendo aqui na nossa aula, para que a gente não perca o fio do entendimento, não é? Para que a gente possa acompanhar melhor, eles estão tratando aqui nessa aula sobre o magnetismo, não é mesmo? E, nesse caso aqui, estão falando do passe, não é? O magnetizador, quando ele está emprestando o seu fluido animal, aquele fluido que todos nós temos, durante o passe, ele está usando as próprias forças do seu espírito ali. E quando o espírito está atuando
somente ele é a força do Espírito que estará atuando. Então, nos passes, os benfeitores vêm trabalhar sobre as pessoas dessa maneira, quando o passe é feito muitas vezes à distância. E às vezes também é utilizado a força do magnetizador com a força do Espírito, à distância ou pessoalmente, não é? Então, nós precisamos compreender que além do passe também há as influenciações, onde o magnetismo do espírito, que não é ainda muito superior, que ainda é inferior, ele vem influenciar, às vezes, aquele que está ali sendo obsediado. É através do seu magnetismo que ele age sobre a vida daquele ser que está sendo obsediado, aquele que é encarnado, não é? Mas nós temos que nos recordar que toda a obsessão, meus queridos, ela sempre vai condizer com o nosso próprio comportamento. Nós é que abrimos portas ou as fechamos à obsessão. Então, é importante que a gente tome cuidado com os nossos pensamentos e sentimentos sempre. A gente é humano e tem as nossas falhas, não é mesmo? Então, quando a gente vê que a nossa energia está baixando, a gente deve parar, respirar um pouco, entrar em prece, pedir aos nossos benfeitores espirituais que nos auxiliem, a Jesus Cristo, a Maria Santíssima e a todos aqueles seres nos quais nós acreditamos, aqueles amigos queridos espirituais que estão sempre nos auxiliando, o nosso mentor espiritual, que seria o nosso anjo da guarda, não é mesmo? Para que a gente possa ficar mais tranquilo, para que a gente possa assimilar pensamentos positivos e conforme nós vamos fazendo a nossa prece, esses sentimentos negativos vão se dissipando e nós temos que fazer o esforço, meus queridos, de fazer os pensamentos o mais positivos possíveis. É claro que nos ocorrem, às vezes, pensamentos negativos, até porque nós estamos fragilizados e essa espiritualidade inferior às vezes vem e então se aproveita desse momento e nos insufla pensamentos negativos, mas sempre, queridos, sempre vai depender de nós. Então, quando nós estamos sob a influência de pensamentos negativos, vamos dissipá-los com orações, pensando coisas positivas e nos colocando na presença de Deus novamente. Então, o magnetismo, ele funciona assim, tanto do magnetizador para com aquele que está recebendo a magnetização, no caso do passe, como espiritual, que seria então essa influenciação de obsessores sobre nós, devido aos nossos maus pensamentos e maus pendores, ou a influenciação de bons espíritos, quando há o pedido sobre as nossas orações, né? Nós fazemos as nossas orações e clamamos por socorro e os benfeitores vêm nos auxiliar. Então eles trazem o seu magnetismo amoroso, o seu magnetismo de paz, de bem, de refazimento, não é? E eles então nos auxiliam nos processos que nós precisamos passar por provações e também nas nossas questões do dia a dia, nos fortalecendo para que a gente possa superar os nossos obstáculos e permanecer nos nossos caminhos de evolução. E nós vimos também que existe o magnetismo conjunto, não é? Que é o humano e espiritual, que seria o fluido animalizado do magnetizador, juntamente com os fluidos espirituais do benfeitor que ali está. Só para a gente compreender assim, esmiuçando um pouco esse material, não é? Então vamos continuar na nossa leitura. O próximo tópico é utilização do magnetismo humano. O magnetismo misto é a forma usual de aplicação do passe na casa espírita. O passe é uma atividade espírita sistematicamente desenvolvida nas instituições espíritas por trabalhadores anônimos. Dando um adendo aqui, gente, hoje em dia também nós temos os passes feitos através das casas espíritas pela internet, não é mesmo? Nós sabemos que a energia espiritual ela não tem fronteiras, então ela atravessa
através dessa ação. Muitas casas espíritas têm trabalhado assim, muitos irmãos que ofertam passe, por exemplo, aqui no canal Universo da Mulher, nós temos o trabalho com a querida benfeitora Maria da Soledade, que é um espírito benfeitor do meu coração e que oferta boas mensagens, nas quais eu tenho compartilhado lá no Instagram criado para ela mesma, não é? Que eu criei para poder trazer essas mensagens, e também aqui no momento do passe. E juntamente com a querida benfeitora Maria da Soledade, nós temos um grupo de espíritos que trabalham junto com ela, ofertando as bênçãos do passe, através também da minha boa vontade, não é? Que vou ali conduzindo os passes, e ela e todas essas benfeitorias espirituais feitas pelos nossos queridos mentores nos alcançam através do passe. Então, hoje em dia também temos o passe via internet, não é? Para que a gente possa receber essas bênçãos. E nas casas espíritas também, com os trabalhadores. Continuando a nossa leitura. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu mesma vivi, e foram algumas vezes, não é? Mas essa experiência foi muito importante e muito significativa. Eu trabalhava então assim, ofertando, né, orações às pessoas, e uma querida me chamou pedindo socorro porque o seu netinho de 4 aninhos estava ardendo em febre. A criança estava muito malzinha. Já tinham medicado e pediram então socorro através da prece. Eu fui até lá, fiz a imposição de mãos e incrivelmente aconteceu isso que é dito aqui, não é? A cura que instantânea. O menino levantou instantaneamente logo após a prece e começou a brincar, e foi verificado ele já não tinha mais nenhuma temperatura elevada. Então pode ocorrer. Evidentemente que isso pode ter sido do meu fluido apenas, mas também a espiritualidade superior agindo, não é mesmo, meus queridos? Porque nós, médiuns, somos apenas instrumentos do bem. Nós não temos poder sobre nada. Nós não temos nenhum poder extremo. Deus nos empresta o dom do poder da cura, o dom de curar através da boa vontade, do amor, que é uma das características do magnetizador, não é? Boa vontade, amor do médium que trabalha, que faz o seu trabalho com boa vontade, com carinho, com dedicação pelo irmão. Então, essa experiência foi muito marcante, entre outras vezes que aconteceram também. Um outro momento, uma amiga querida estava hospitalizada e os médicos tinham dito para ela que talvez ela tivesse que ficar de 15 dias para mais hospitalizada devido a uma cirurgia que ela tinha feito, não é um problema que ela tinha intestinal grave. E então eu senti de impor as minhas mãos sobre ela e fazer uma prece sincera, enviando-lhe energias positivas, não é? E ela também sentiu a mesma vontade de me pedir, no mesmo momento em que eu senti. Então percebemos que foi a espiritualidade superior agindo, e isso foi por volta de 11h30 da manhã. Por volta de 1h30 da tarde, ela voltando de um exame que foi fazer logo depois que nós fizemos a prece ali, que eu impus as mãos sobre ela. Voltando então desse exame, os médicos não compreenderam como instantaneamente o problema regrediu, e ela então teve alta por volta de 1h30 da tarde. Então essas coisas, meus queridos, não é para vangloriar o magnetizador, o médium que está trabalhando como passista.
mas sim para comprovar que nós temos esse fluido abençoador e que alguns de nós temos esse dom emprestado por Deus, juntamente com a ação espiritual que está ali nos auxiliando. Eu sinto assim, que existem benfeitores junto comigo, não apenas o meu fluido espiritual, o meu fluido magnético naquele momento. Então essas coisas acontecem e são maravilhosas no sentido de que é Deus que nos empresta o dom. Não é mesmo? É o que nós estamos vendo aqui. A faculdade de curar pela influência fluídica, não é mesmo? Através desse exercício da imposição de mãos e sendo ali considerado excepcional porque acontecem as curas instantâneas. No entanto, sempre será o poder de Deus agindo sobre o magnetizador e os seus dons emprestados por Deus para benefício de outros irmãos, não para a vanglória do médium, não é mesmo? Continuando a nossa leitura, então. No entanto, em épocas diversas e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em grau eminente. Nestes últimos tempos apareceram muitos exemplos notáveis, cuja autenticidade não sofre contestação, uma vez que as curas desse gênero assentam num princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio. O que se segue é que elas não se operam fora da natureza e que só são miraculosas na aparência. É o que eu disse para vocês, não é, meus queridos? Que a gente precisa entender que esses dons nos são emprestados por Deus. Não há milagres aí, não há excepcionalidade. É visto como excepcional pelas pessoas que não compreendem, mas é importante que o magnetizador que assim trabalha e que ocorrem as curas instantâneas explique à pessoa que está recebendo o benefício que esse é um dom ofertado por Deus, que não é seu poder, mas sim um empréstimo para abençoar a vida de outras pessoas queridas, irmãos amados que estão necessitando. Continuando a leitura. A transmissão do passe deve ser considerada como um simples instrumento de auxílio, jamais recurso substitutivo de orientações médicas e psicológicas, porque, como nos informa o Espiritismo, doença e cura se encontram no espírito. A ação moral desequilibrada do indivíduo afeta o seu perispírito e, como o perispírito do encarnado está intimamente ligado ao seu corpo físico, o desajuste vibratório de um afeta o outro, produzindo em consequência as doenças. Então, meus amados, é como nós vimos anteriormente aqui, como eu falei para vocês, não é? Vai depender da nossa posição, do nosso posicionamento na vida, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. É claro que o nosso corpo se desajusta e com o tempo ele vai se desgastando, as doenças ocorrem, isso é natural de toda a humanidade. Mas, muitas vezes as doenças psicológicas e físicas são ocasionadas pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos, não é? Então, nós precisamos tomar cuidado de positivar o máximo possível as nossas ações, pensamentos e sentimentos. Vamos ter momentos de fragilidade? Vamos, mas quando nós percebermos que estamos fragilizados, vamos interiorizar o bem e nos voltar em prece para nós voltarmos novamente a um posicionamento que nos faça bem e que faça bem ao nosso ambiente. Não negativismo, mas sim positivismo, não é mesmo? Então, a ação moral desequilibrada do indivíduo vai afetar o seu perispírito. E o perispírito do encarnado está ligado ao seu corpo físico, não é? O corpo espiritual, que é o perispírito, está ligado ao corpo físico. E o desajuste vibratório de um vai afetar o outro, produzindo então algumas consequências muito negativas e também as doenças. Continuando então a nossa leitura, o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Ou seja, gente, vai refletir aquilo que nós estamos pensando e sentindo, não é? E olha o que diz essa frase
que continua esse pensamento. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Olha isso, meus queridos. Patogenia é doença, certo? Então, a doença é um conjunto das nossas inferioridades, do nosso aparelho psíquico, que está intimamente ligado com o nosso espírito. Ou seja, são lutas e dificuldades que nós precisamos passar através da questão da saúde, devido às nossas inferioridades vindas às vezes de outras vidas, nas nossas práticas que não foram legais, que não foram boas, que foram práticas errôneas e que nós estamos então purgando através do nosso corpo físico e também do nosso posicionamento psíquico, dos nossos pensamentos nesse momento, nessa vida. Então a gente precisa tomar cuidado. Mas a doença que eu tenho me prejudica muito, mas eu não estou pensando negativamente. Eu sou uma pessoa positiva, eu estou sempre em prece, eu estou sempre fazendo o máximo de bem que posso. Bom, então é um purgar de vidas anteriores, não é? São provações que você mesmo pediu lá no mundo espiritual para que você pudesse purgar aqui as lutas e dificuldades causadas em outras vidas por você mesmo. Aí nós vamos avaliar assim, eu estou doente. Puxa, mas eu vivo pensando negativo, eu vivo com raiva, eu vivo angustiado, eu vivo falando mal das pessoas. Então eu preciso tomar um posicionamento diferenciado. Parar de falar mal e de pensar mal das pessoas, me posicionar em prece diante de Deus pedindo auxílio para que eu possa ser fortalecido, fortalecida nas horas das minhas angústias e tomar um posicionamento de pensamentos positivando o nosso dia a dia, não é mesmo? É isso, meus queridos. Vamos continuando então a nossa leitura. Hoje eu estou fazendo um pouco diferente, comentando nos entremeios, para que a gente vá podendo absorver aqui essa matéria que é tão interessante. Continuando. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Olha essa frase, gente. É na nossa alma que residem todos os recursos medicamentosos definitivos. Ou seja, às vezes o nosso físico está adoentado, é claro que debilitou, está desgastado, acontece com toda a humanidade, porque nós estamos aqui à evolução, não é? E o nosso corpo não é eterno, eterno é o nosso espírito. Mas quando nós estamos enfermados, quando nós estamos adoentados, o medicamento definitivo é a forma positiva como vemos a vida, como nos colocamos diante da presença de Deus, como procuramos fazer o bem o máximo possível, como nós manifestamos diante de Deus as nossas preces com boa vontade, como nós pensamos, devemos pensar positivamente. Então nós vamos, claro que nos sentirmos melhores, muitas vezes sim, muito adoentados fisicamente, mas vamos melhorar conforme o nosso psiquismo estiver melhor também, a nossa moral estiver mais elevada. E ao contrário ocorrerá também. Quanto mais nós nos deprimimos, mais nós vamos angariando energias negativas para nós. Quanto mais negativo nós pensamos, quanto mais males, infelizmente, às vezes nós causamos, mais nós vamos angariar energias negativas para o nosso corpo físico também. E aí ocorrem as doenças, que nem sempre, como nós vimos agora mesmo aqui durante os comentários que fiz, são de causa desta vida, mas às vezes são, gente. Então nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com os nossos sentimentos. Continuando a leitura então, a assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentais do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Ou seja, gente, aquelas causas de outras vidas que nós trazemos
para purgar nessa vida física aqui, enquanto estamos encarnados, elas não podem ser resolvidas pela farmacologia, pelos medicamentos que são nos dados pelos médicos. Mas como nós vimos mais acima, o passe e a ação da prece e da espiritualidade sobre nós e de nossa própria boa vontade não vai substituir as orientações médicas, gente. Por favor, tomemos cuidado. Não deixemos de visitar os médicos. Os médicos, meus queridos, minhas queridas, são também instrumentos de Deus na Terra. Deus orienta-os também. Deus também os colocou para auxiliar e para ajudar a cura do nosso corpo físico. Nós precisamos, às vezes, sim, de medicamentos, de orientações médicas. Então, entendamos que nós temos que, sim, cuidar do nosso espírito, indo à casa espírita, ou se não podemos andar, podemos acompanhar as casas espíritas ou os movimentos espíritas, como no caso aqui do nosso canal Universo da Mulher, através da internet, sem problema nenhum. Podemos receber o passe, ouvir palestras, é maravilhoso. Vamos estar alimentando o nosso espírito. Mas nós precisamos cuidar também do nosso físico, não deixando de seguir as orientações médicas. Ok, meus queridos? Prestemos atenção sobre isso. Continuando então a nossa leitura. Não ignoramos, porém, que muitas pessoas procuram o centro espírita apenas em busca da cura ou alívio de seus males físicos, psicológicos e distúrbios espirituais. É dever, pois, dos trabalhadores da instituição prestar os necessários esclarecimentos. Então, o que está sendo dito aqui, gente? Aquilo que nós já sabemos. Existem muitas pessoas que procuram os centros espíritas à busca da cura, do alívio dos seus males físicos, dos seus males psicológicos, dos seus distúrbios espirituais e depois esquecem a casa espírita. E há muitas pessoas também que acham que a ação dos espíritos, que a ação do passe, que a ação da energia benéfica das palestras vai substituir o trabalho de um médico. Não vai, tá, gente? Então é que nós vimos até aqui, vamos ser coerentes. Espiritismo é uma filosofia, uma religiosidade que nos traz a razão, não é? É uma fé racional, gente. Então vamos ser racionais também. Nós temos sim que cuidar do nosso espírito, mas não vamos deixar de visitar aos médicos. Uma coisa não substitui a outra. Nós somos ainda encarnados e precisamos agir como tal, não é? Ou seja, cuidar também do nosso corpo físico. Continuando a nossa leitura, então, a ação do perispírito no passe. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderantemente papel no organismo. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite do espírito para espírito, pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Desde que estes modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte do seu ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, há de ainda mais guardar a de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento destes, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação.
o perispírito com eles se confunde. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os fluidos são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e energéticos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades. Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilentos, com que se acha em contato molecular. Doação e recepção fluídica durante o passe. No passe ou transmissão fluídica, não basta a existência de alguém com disposição para doar suas energias magnéticas. É necessário que ocorra uma interação entre o doador e o receptor. Estabelecido o clima de confiança, qual acontece entre o doente e o médico preferido, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista, e por semelhante elo de forças ainda imponderáveis no mundo, verte o auxílio da esfera superior na medida dos créditos de um e de outro. Ao toque da energia emanante do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento de que dá testemunho, emite ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe, retendo-os na própria constituição fisiopsicossomática, por meio das várias funções do sangue. O socorro, quase sempre hesitante a princípio, corporifica-se à medida que o doente lhe confere atenção, porque centralizando as próprias radiações sobre as províncias celulares de que se serve, lhes regula os movimentos e lhes corrige a atividade, mantendo-lhes as manifestações dentro de normas desejáveis e estabelecida a recomposição, volve a harmonia orgânica possível, assegurando à mente o necessário governo do veículo em que se amolda. Então, gente, para que a gente possa entender, aqui eles estão falando nessa aula e nesse processo que nós estamos vendo aqui, que não basta apenas o magnetizador se colocar à disposição, precisa também aquele que vai receber estar disposto a receber, não é? Fazendo a sua parte, acreditando que aquela energia vai lhe beneficiar e se colocando receptivo. Olha como é importante, não é? E não adianta nada, às vezes, você ir ali na casa espírita ou receber um passe e 5 minutos depois estar com pensamentos negativos, palavras contrárias e atos de mal, não é? Nós temos que colaborar com as energias. É o que está sendo dito aqui, não é mesmo? Para que as energias possam agir beneficamente em nós e permanecerem. Nós temos que fazer sempre a nossa parte. Assim, as energias vão se amoldar a nós, não é? Vai acontecer ali, asseguradamente, o necessário para que o veículo esteja preparado, se amoldando às energias que foram recebidas e mantendo-as com suas ações, pensamentos e atitudes diárias positivos. Continuando então a nossa leitura. O processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios, uma vez que a vontade do paciente, erguida ao limite máximo de aceitação, determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura. Nesse estado de ambientação ao influxo dos passes recebidos, as oscilações mentais do enfermo
se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugeri-lo às entidades celulares do veículo em que se expressam, e os milhões de corpúsculos do organismo fisiopsicossomático tendem a obedecer instintivamente às ordens recebidas, sintonizando-se com os propósitos de comando espiritual que os agrega. O colaborador espírita do passe. O trabalhador espírita que atua na transmissão do passe deve considerar a tarefa como uma oportunidade de servir ao próximo. Entende, primeiramente, que toda competência e especialização no mundo nos setores de serviço constitui o desenvolvimento da boa vontade. Bastam o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo, jamais esquecendo que Deus opera maravilhas por intermédio do trabalhador de boa vontade. Em segundo lugar, é sempre oportuno recordar as orientações do benfeitor Alexandre, citadas no livro Missionários da Luz, de autoria de André Luiz. Todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno nesse sentido, porquanto, revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo por esse ou aquele trabalhador, as autoridades de nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. São muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Muitos, não obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas, e não um serviço do bem, que pede do candidato o esforço laborioso do começo. Claro que, referindo-nos aos irmãos encarnados, não podemos exigir a cooperação de ninguém. Entretanto, se algum deles vem ao nosso encontro solicitando admissão às tarefas de auxílio, logicamente receberá nossa melhor orientação no campo da espiritualidade. Dessa forma, o trabalhador do passe, que se mantém constante na atividade e que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória, deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso de mais alto, de que se faz merecedor. Conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente, para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidiante constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas a par dos requisitos de ordem psíquica. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. O excesso de alimentação produz odores fétidos pelos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. O álcool e outras substâncias tóxicas
operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Recomendam também os instrutores espirituais que é importante que os colaboradores ligados a esse tipo de atividade adquiram maiores conhecimentos sobre a atividade. De certo, o estudo da constituição humana lhes é naturalmente aconselhável, tanto quanto ao aluno de enfermagem. Embora não seja médico, se recomenda a aquisição de conhecimentos do corpo em si. E do mesmo modo que esse aprendiz de rudimentos da medicina precisa atentar para a asepsia do seu quadro de trabalho, o médium passista necessitará vigilância no seu campo de ação. Porquanto de sua higiene espiritual resultará o reflexo benfazejo naqueles que se propõem a socorrer. Eis porque se lhes pede a sustentação de hábitos nobres e atividades limpas, com a simplicidade e a humildade por alicerces no serviço de socorro aos doentes. O investimento cultural ampliar-lhe-á os recursos psicológicos, facilitando-lhe a recepção das ordens e avisos dos instrutores que lhe propiciem amparo, e o asseio mental lhe consolidará a influência, purificando-a além de dotar-lhe a presença com a indispensável autoridade moral capaz de induzir o enfermo ao despertamento das próprias forças de reação. Então, gente, essa parte aqui está falando para nós do posicionamento dos médiuns, aqueles que trabalham na casa espírita e especialmente aqui os médiuns passistas. É preciso um cuidado, não é mesmo? Na alimentação, para que não seja uma alimentação muito pesada nos dias que estiver trabalhando ali, especialmente em passes, não é? Os dias que estão ali se ofertando as energias para auxiliar outras pessoas, o posicionamento de não ter vícios, de ter um bom comportamento, de procurar o máximo possível se instruir, estudar, aprender sobre as matérias que está ali vendo na casa espírita, pondo em prática também. Então é aquele bom posicionamento que o trabalhador para a casa espírita e o trabalhador que oferta com boa vontade as suas energias espirituais a serviço do bem precisa ter, não é? Nós vamos ver agora então sobre a questão da água fluidificada na casa espírita. A água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza, informa o espírito André Luiz, citando o benfeitor espiritual Lísias. Informa ainda que na colônia Nosso Lar a água é empregada sobretudo como alimento e remédio, e que ali existem serviços consagrados exclusivamente à manipulação da água pura pela captação de elementos oriundos do sol e do magnetismo espiritual. É comum na casa espírita a magnetização da água pelos benfeitores espirituais, que incorporam ao líquido simples recursos magnéticos de súbito valor para o equilíbrio psicofísico do enfermo. Aliás, inúmeras substâncias existentes na natureza são passíveis de transformação. No entanto, a água é o veículo de escolha em razão da simplicidade da sua constituição molecular. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias, desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento. O que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e de duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio. Transforma-se em água oxigenada, que não diluída é potente e corrosivo.
transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. É assim que as mais insignificantes substâncias podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório. Então, meus queridos, como nós vimos aqui, como nós já estudamos junto a André Luiz e temos ciência desse fato, a água em nosso lar é utilizada como alimento e como remédio, não é? E é o veículo mais importante para transformar e carregar substâncias, sejam elas tóxicas, corrosivas ou benéficas, não é? Então sempre vai depender dos pensamentos levados até aquela água. Então é importante que quando a gente coloque a nossa água para fluidificar, nós estejamos ou dentro da casa espírita ou no momento de nós fazermos o nosso evangelho no lar, não é mesmo? E até mesmo um magnetizador que esteja trabalhando a favor de algum irmão, ele pode impor as mãos e fazer a magnetização da água, como era o caso do nosso querido Chico, que tinha diversas mediunidades, não é? Entre elas, ele tinha o dom de magnetizar, o dom de dar passes, né? O dom de emprestar as suas energias para a cura junto aos benfeitores. E muitos irmãos contam aí, a gente tem ciência disso, que Chico magnetizava a água e a água criava odores, exalava perfumes de flores, por exemplo, e muitas vezes ficava branco leitosa ali, demonstrando que o plasma estava ali fluindo, não é mesmo? Mesmo a água fechada, né? Então, muitos magnetizadores têm esse dom, não é? De materializar o aroma da água e até mesmo o plasma na água, como era o caso do Chico. São um pouco mais raros, mas existem sim, não é? Esses queridos irmãos médiuns magnetizadores. E quando nós vamos à casa espírita ou quando nós fazemos o Evangelho no Lar, como é o caso aqui do canal Universo da Mulher, que nós fazemos toda quarta-feira às 21 horas, nós colocamos ou uma garrafa ou uma jarra de água para ser fluidificada, e essa água vai ser fluidificada conforme as nossas necessidades e as necessidades das pessoas que estejam ali junto conosco no lar, não é? Para que nós possamos partilhar a água, tanto logo após o Evangelho como durante aquela semana até o próximo Evangelho. A mesma coisa quando nós vamos na casa espírita, que nós deixamos lá a nossa garrafinha no local apropriado, e os espíritos benfeitores que trabalham ali junto daquela casa, daquele lar espiritual, que oferta bênçãos a todos que estejam ali, vão lá e trabalham, né, e magnetizam aquela água. Às vezes algum médium magnetizador também vai até lá e impõe as mãos, mas geralmente são os espíritos que trabalham ao longo da palestra naquela água, fluidificando conforme as nossas necessidades. E a água fluidificada é maravilhosa, não é, gente? Ela é também uma medicação tanto para as questões emocionais como físicas, ofertada pela espiritualidade maior, que certamente utiliza-se da energia sagrada que eles mesmos têm, não é? Da questão dos fluidos do seu próprio perispírito. E nós temos também aí notícias através do livro de André Luiz, Nosso Lar, que quando o esposo da sua ex-esposa, que era a esposa dele quando ele esteve encarnado, ele estava doente. E aí então ele e a irmã querida espiritual foram ali e ela magnetizou aquela água junto dele, utilizando-se de energias da natureza, das ervas, das árvores que estavam ali, não é? Então, isso acontece também conosco quando nós recebemos as bênçãos da água fluidificada, especialmente os fluidos espirituais dos irmãos, dos benfeitores que são mais elevados, não é mesmo? Agora nós vamos ver sobre a prece. A prece caracteriza-se como uma importante prática espírita recomendada pelos próprios espíritos orientadores da codificação espírita.
Sem dúvida, a oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. A oração, com o reconhecimento de nossa desvalia, coloca-nos na posição de simples elos de uma cadeia de socorro cuja orientação reside no alto. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Neste sentido, a prece não é movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Por exercer a prece uma ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não o é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional quando o julgam digno dessa graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve, por isso, abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem de palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente e por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que as das 100 outras. Então, olha só que coisa mais linda, não é, gente? Já começando o comentário aqui pela parte final que nós vimos. Quando 2 ou 3 pessoas estão ali fazendo uma oração sincera, juntas, na mesma direção, essa oração, feita com sinceridade, pela força do amor, será respondida mais facilmente e será mais sincera e forte a sua intensidade vibracional do que 100 pessoas orando de forma egoísta, segundo os seus desejos e segundo as suas limitações ainda, não é? Então, a gente precisa entender que o fenômeno da prece é uma bênção e também é uma espécie de magnetismo. Quando nós estamos atraindo até nós espíritos amigos, espíritos benfazejos, que vão levar a conhecimento divino as nossas preces, vão nos auxiliar nas nossas dificuldades, nas nossas lutas diárias e vão nos fortalecer. Espíritos enviados por Jesus Cristo, espíritos amigos, segundo a força amorosa de Mãe Maria Santíssima, que sempre, sempre vai a favor de seu Filho Jesus, nosso Mestre,
Mestre, sempre nos trazendo as bênçãos de que necessitamos. Então a prece é uma força poderosa que também podemos carregar, segundo o magnetismo também que ela exerce, não é mesmo? Então essa aula foi um pouco mais longa, meus queridos, minhas queridas, mas uma aula fundamental, importantíssima para nós entendermos os mecanismos do fluido universal através da ação do nosso magnetismo, junto do nosso magnetismo, aí através dos nossos pensamentos, da nossa força, da nossa posição, através dos nossos trabalhos na casa espírita ou mesmo ofertados numa oração sincera feita por outra pessoa, e também os nossos trabalhos aí aprendendo sempre, dedicando-nos a fazer o bem. Que nós possamos refletir sobre essa aula e que ela seja uma bênção em nossas vidas através das nossas práticas. Sendo assim, lhes convido ainda para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar aqui comigo para que possamos partilhar o ESG, estudo sistematizado da doutrina espírita, todas as quartas-feiras, às 21 horas, para nos reunirmos aqui no canal Universo da Mulher com Anita Castro e fazermos o Evangelho no Lar, quando Jesus, Maria Santíssima e os benfeitores queridos vêm nos visitar e abençoar os nossos lares, aos nossos queridos e a nós. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, nós temos ali os passes ofertados pela espiritualidade maior, sempre com uma mensagem da querida benfeitora Maria da Soledade, na condução desses espíritos benfazejos, responsáveis por esse trabalho, que estão a serviço de Jesus e do poder maior de Deus. Sendo assim, meus queridos, com uma prece singela me despeço de todos vocês, desejando que Deus, nosso Pai muito amoroso e justo, que Jesus Cristo, nosso amigo, nosso irmão, nosso mestre, nosso querido companheiro sempre sincero, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa, que sempre nos acolhe e nos leva até Jesus, junto do seu coração maternal, que ela, que todos os nossos benfeitores, que Jesus e que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoem como sempre fazem, nos conduzindo ao bem, e que nós estejamos com os nossos ouvidos, a nossa atenção voltada para esse bem, fazendo dedicadamente a nossa parte, estudando, nos propondo a fazer o bem, aos bons pensamentos, e que possamos seguir com gratidão, fazendo dedicadamente a nossa parte, porque esse grande amor nunca nos deixa sós. Mil bênçãos então sobre todos nós, excelentes reflexões sobre essa aula maravilhosa, e até o nosso próximo encontro. Muita paz e harmonia sempre sobre os nossos caminhos. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Até o nosso próximo encontro.